Salve, salve, galera! Estamos chegando, estamos no ar, estamos juntos nessa quinta-feira, dia de jogo, dia de Campeonato Brasileiro, Fluminense e Cruzeiro voltando, né, ao Brasileirão, voltando à rotina, mas claro, o assunto que está dominando é a venda de John Arias, porque, segundo informações de ontem à noite, Arias está com tudo resolvido, principalmente entre Fluminense e o Wolverhampton, tem pequenos detalhes para resolver entre o jogador e o clube lá, mas isso aí, claro, que vai ser a parte mais fácil. Então, o Fluminense já vendeu Arias para o clube inglês, a meu ver, por um valor baixo demais, mas vou explicar isso, vou detalhar, vou dizer de que forma isso pode ser olhado, né? Por que é tão baixo, por que a venda é tão ruim, mas principalmente, estou vendo uma discussão entre os torcedores, em redes sociais, e há uma divisão. De quem é a culpa? Como é que vai ser tratado o Arias hoje no jogo contra o Cruzeiro? Com reverência, com aplauso ou com vaia? A culpa é do Arias ou a culpa é do clube? A culpa é do presidente que vendeu o Arias desse jeito, ou enfim. De quem é essa culpa? Quem é que merece ser cobrado? Vem comigo. Paulinho procurou, colocou e Tapete Grená para você aqui no canal Ilan FC. Se inscreve no canal, estamos a caminho dos 70 mil. Falta você, não custa nada. Clica aí embaixo no botão da inscrição e também no like. Like, inscrição, tudo 0800. E é importantíssimo para o meu trabalho. Eu espero que você me dê essa moral. Deixa, antes da gente começar a nossa resenha, eu dizer para você que esse conteúdo é um oferecimento, tem o patrocínio da GoCase, onde você encontra os melhores produtos, os melhores acessórios oficiais licenciados do seu time, seja ele qual for, e claro, principalmente do Fluminense, como por exemplo as capinhas, né, as cases de celular. Olha aqui, ó, são vários modelos, aqui são apenas 2 modelos, você pode botar o seu nome, pode personalizar, e são capinhas de excelente qualidade, não é camelô não, tá, gente? Na promoção agora, você levando as capinhas, você compra uma, leva 2, compra 2, leva 4, e elas estão saindo por menos de R$30, você usando o meu cupom, que está aqui no primeiro link na descrição desse vídeo, ou no QR Code que você está vendo aqui embaixo. Então, meu cupom GOILAN, é esse o cupom GOILAN, você acrescenta lá na sua compra, entrando pelo primeiro link ou pelo QR Code, e ainda vai ter um desconto extra no site da GoCase. Por exemplo, lá tem também essa garrafinha, a garrafinha Urban, que conserva a sua bebida gelada por até 24 horas, gelada ou quente, temperatura que você quiser. Sensacional, eu já experimentei, uso toda hora, qualidade top. Tem ela, tem várias outras garrafinhas, vários outros copos térmicos lá, tudo top, tudo com qualidade acima de qualquer suspeita. Então vai lá no site da GoCase, pelo primeiro link na descrição, usa o meu cupom para você se dar bem, tá bom, galera? Vamos lá, gente. Hoje à noite, 7h30 da noite, Fluminense Cruzeiro, Maracanã. Quase 40 mil ingressos já vendidos. Não sabemos o time que o Renato vai escalar. Pode ser que ele mexa no esquema. Eu não mexeria. Eu iria com o esquema que estava dando certo lá nos Estados Unidos, na Copa do Mundo de Clubes. Iria com 3 zagueiros, sim, porque acho que a escalação encaixou. O Cruzeiro é um ótimo time, está brigando por liderança, assim como o Fluminense, né? Olha como é que está a situação lá depois dos jogos de ontem à noite, né? Vários resultados bons para o Fluminense. Flamengo empatou, Flamengo é líder, aliás, Flamengo empatou, não, Flamengo perdeu do Santos fora de casa, estacionou nos 27 pontos. Botafogo, que é outro candidato que estava chegando, se aproximando, está na frente do Fluminense agora, mas com 2 jogos a mais. Botafogo empatou em casa com Vitória, Fluminense também tinha empatado em casa com Vitória, né? Bragantino, que está brigando em cima, empatou em casa com São Paulo, olha só quanto resultado bom. E o Palmeiras empatou como mandante também no Allianz Parque contra o Mirassol. Então, ótimos resultados ontem à noite. Olha aqui a classificação do lado esquerdo. Se o Fluminense vencer o Cruzeiro essa noite, ele pula para 23. E aí ele já fica à frente do Palmeiras, provavelmente não, ficará, mesmo que vença por 1-0, ele tem mais gols do que o Palmeiras marcados, ele ficaria com o mesmo saldo, mas com mais gols pró. Então ele já ficaria em 5º lugar, mas ainda com jogos a menos, por exemplo, do que o Bahia, 2 jogos a menos do que o Bragantino, 1 jogo a menos que o próprio Cruzeiro, não, 2 a menos que o próprio Cruzeiro, o Cruzeiro vai a 14 jogos hoje, ele tem jogos a menos do que o Flamengo tem 13, o Fluminense ficaria com 12,
E o Fluminense iria para 23 e o Flamengo tem 27, mas ficaria com um jogo a mais. Então, ótimos resultados ontem à noite e uma vitória fundamental nessa noite contra o Cruzeiro para que o Fluminense se coloque definitivamente no bolo ali dos 5 primeiros e com amplas vantagens, amplas possibilidades de subir nas próximas rodadas e lutar pelo título, por que não? Tem que lutar, não estava lutando pelo título da Copa do Mundo de Clubes? Por que não pode lutar também pelo título do Campeonato Brasileiro, ganhar um gás, ganhar um embalo nisso aí, né? Embora vai ser difícil fazer isso aí sem John Arias. Vou falar sobre o que eu acho em relação a quem tem razão, se o Arias está forçando demais, se o Arias se tornou um jogador ingrato, se ele merece sair da galeria de grandes ídolos do Fluminense. Vou dar a minha opinião e, claro, vou querer ouvir a de vocês também. Primeiro, deixa eu só mostrar, então, qual é a situação envolvendo o Arias. Vou fazer uma leitura crítica, mais uma vez aqui, da matéria do GE. Tá? O GE deu uma notícia ontem à noite, Fluminense encaminha a venda de Arias para o Wolverhampton, clubes chegam a consenso e a assinatura do contrato deve acontecer até o fim de semana, após o jogador e os Wolves ajustarem alguns detalhes contratuais. Matéria do Giba Pérez, Gustavo Garcia e do Marcelo Neves. E aqui está falando ainda do encaminhamento. E aí diz o seguinte, vamos lá aos detalhes. Operação total da venda chegará a 22 milhões de euros. Para mim já há um erro aqui nesse texto aqui, desculpa, tá? Chegará não. Pode chegar a 22 milhões de euros. Porque se uma parte é variável, se uma parte é metas, então não dá para usar a palavra chegará. Pode chegar a 22 e provavelmente não chegará, porque metas nunca são cumpridas integralmente. Mesmo que sejam metas, em parte, muito possíveis, muito factíveis, raramente vai acontecer de se cumprir todas as metas. Então, o total da venda pode chegar a 22 milhões de euros por 90% dos direitos do colombiano. Mais um parênteses, o Fluminense vai manter, então, 10% dos direitos. Só que é um jogador que daqui a 2 anos vai ter 30 anos. E aí é muito mais difícil vender um jogador de 30, 31 anos, ainda mais na Europa, por um valor vantajoso. Então, não significa quase nada ter 10% de uma venda que daqui a 2, 3 anos pode ser uma venda de 10 milhões de euros e tal, ganhar mais 1 milhãozinho, mais 1,5 milhão de euros ali na frente. Não é nada muito significativo. Então, 17 milhões de euros são valores fixos, né? É isso. A venda, então, real é 17 milhões de euros. E 5 milhões variáveis de acordo com metas do jogador no futebol inglês. Eles não dizem quais são as metas. O Fluminense manterá 10% e dos 22 milhões, ou seja, vai ficar com 11 milhões fixos, 71 milhões de reais. Detalhe, não é à vista. 11 milhões fixos, ok. Esse é o valor que o Fluminense vai receber garantidamente. Não é à vista. É carnê das Casas Bahia, tá? Pode ser em 24 vezes, em 36, em 6, em 8, a gente não sabe. Pode ser uma parcela cada semestre. E além dos 11 milhões de euros, mais 5 milhões de euros, são 32 milhões de reais, em bônus, em metas. Já o Patriotas da Colômbia ficará com 6 milhões de euros, que são 38 milhões de reais, e não terá direito ao bônus. E talvez a parte dele seja à vista, né? O contrato terá uma cláusula de preferência de compra do Fluminense em caso de retorno de Arias ao Brasil. Ou seja, se daqui a 1, 2 anos ele não estiver bem lá e estiver com saudade, e o Flamengo estiver querendo comprar, o Botafogo estiver querendo comprar, o Fluminense vai ter a preferência para tentar comprar o jogador. Mas tinha também com o Luiz Henrique e não comprou. Porque o Mário alegou que não tinha grana, e aí o Botafogo foi lá, levou e ganhou uma Libertadores e um brasileiro com o Luiz Henrique. Tá aí o John Arias, tá tudo certo entre os clubes. O clube colombiano aceitou reduzir 50% que tinha direito após a exigência do Flu. Nesse momento, faltam somente detalhes entre Arias e o clube inglês. Que mais aqui? E aqui tem mais um detalhe. O valor da venda de Arias é maior do que a multa firmada em fevereiro na renovação de contrato, que gira em torno de 15 milhões de euros. Um absurdo isso, né? Ele tinha multa de 50, agora isso está vindo à tona. E na renovação, o Fluminense reduziu a multa para 15 milhões de euros, segundo essa informação. Acho até estranho, mas teria reduzido para 15 milhões. Por ser decrescente de acordo com o tempo e o fim do vínculo. Estranho, mais uma informação estranha, porque não é decrescente e o fim do vínculo é no fim de 28. O fim do vínculo atual do Arias seria daqui a 3 anos e meio. Como é que é decrescente? Como é que caiu em relação ao que era antes? Ele tinha um vínculo mais curto antes dessa renovação. Para mim, uma informação que não está fazendo muito sentido. O Wolves optou por não depositar a multa para não ter que fazer o pagamento total à vista. Mas peraí, se eles estão tendo que pagar
Fora as metas, tá? 11 para o Fluminense, 6 para o Patriotas. Dá um total de 17 aí, já fora as metas. Já é acima desses 15 milhões. Então eles não quiseram pagar multa à vista, que é 15, mas aceitaram ter um fixo de 17, mais 5, tá subindo de 15 para 22 por conta de não querer depositar à vista. Ok. Então, como é que vai ser pago esses 15 ou esses 17? Esses 17 atuais, 11 do Flu e 6 do Patriota. Para mim está muito claro, vai ser a perder de vista. Né? Para aceitar pagar tanta diferença, é porque vão pagar isso aí, cara, em 8 suaves prestações semestrais. Para mim é isso. E aqui tem mais uma informação. Nos últimos anos, o Fluminense tentou comprar outra metade de áreas pertencente ao Patriotas. O clube colombiano, porém, não quis vender. E o clube colombiano desmente isso, tá? Diz que não, o Fluminense jamais tentou comprar. Com acerto com o Wolverhampton, o Patriotas teve que abrir mão de parte dos direitos da venda. O Fluminense ficará com cerca de 75% do montante dos 90% que estão sendo vendidos ao time inglês. Outra informação também imprecisa, desculpa, mas se o Fluminense vai ficar com 11 milhões de uma venda que é de 17, isso não dá 75%. Pode fazer o cálculo aí, tá? Dá menos. Ah, mas então vai ter as metas depois. Nem com as metas chega a 75%, é menos um pouco. E, de novo, as metas são absolutamente incertas, não estão garantidas. É isso. É simplesmente isso. Então tem que. Vamos botar as coisas direitinho aqui, tá? O Fluminense está ficando com cerca de 60 e poucos por cento do valor fixo da negociação, e não 75%, como está aqui na matéria do GE. Primeira coisa, primeiro eu vou falar sobre o que eu achei do negócio. Ruim. Ruim, primeiro, pelo motivo de que ele é um dos maiores jogadores da história do clube, em todos os tempos. Dá para dizer isso? Dá. Para mim, dá. Não estou falando que ele é o maior, mas ele é um dos maiores. O Arias hoje está entre os 20 maiores jogadores da história do Fluminense? A meu ver, sim. A meu ver, sim. Se tiver boa vontade, está entre os 10, 15. Tá? Eu acho que alguns botariam ele entre os 10 maiores da história e eu não vejo nenhum problema nisso, nenhum exagero. Talvez eu botasse também. Não vou garantir que eu não fiz não fiz essa listinha agora, mas na minha cabeça é tranquilo dele aparecer entre os 10 ou 15 maiores da história do clube. Então, primeiro ponto é vender um jogador desse quilate com essa facilidade. Com qual facilidade? Gente, é a primeira proposta que apareceu na janela. Primeira, de um clube pequeno da Inglaterra por um valor que poderia ser muito melhor. Ah, mas a multa é de 15 milhões de euros. Não sei se é, mas digamos que seja verdade, seja real essa informação. Se a multa é de 15 milhões de euros, pague-se a multa integralmente à vista para um jogador que está tão valorizado. Não vai ser o caso. O Fluminense vai vender parcelado. No carnê, sabe? O Flamengo acabou de vender o Gerson por 25 milhões de euros e não teve conversa. Ponto. No pau, dinheiro na mesa para o Zenit da Rússia. Por que vai parcelar para o Wolverhampton? Isso é dinheiro de pinga para eles. É troco. Ah, não, o Fluminense vai parcelar. Sabe-se lá por quê. Então, primeira coisa é, não se vende um ídolo e muito menos se vende um ídolo com essa facilidade. Sem ser à vista, sem criar os maiores empecilhos possíveis. Ah, mas combinou com Arias, tinha um certo acordo de cavalheiros. Amigo, de lá para cá passou muita água debaixo da ponte. Ele renovou o contrato, ganhou um salário astronômico e sim, não tem problema cumprir o acordo em relação a possibilitar a venda dele. Já que ele não quer ficar, e falar, ok, a gente vai vender. Mas, Arias, tem que ser bom pro clube. Tua multa é X, os caras têm que pagar no pau à vista. É isso, cara. É isso. E não, estão pagando sabe-se lá até quando. Aí inventaram um monte de número aí, de percentual, passaram isso pro GE, né? Faltou o pessoal do GE dar uma checada nesses números, porque, é claro, é só fazer conta matemática. Eu fiz aqui de cabeça e estou falando para vocês. Não é 75%, tá? Tem um monte de imprecisão aí. E a venda não é de 22 milhões. Ela não será de 22 milhões, como está na matéria. Ela pode chegar a 22 e certamente não chegará, porque nunca uma venda tem todas as metas cumpridas. Então, digamos que ela vai acabar sendo por 19, 18, 20, vai ser essa a venda do Fluminense, que vai, no fim das contas, ficar com 13 milhões, né? E a perder de vista. O que isso vai resolver na vida do Fluminense? 13 milhões de euros parcelados, 2 agora, 5 agora, 7 depois, 3 depois. O que isso vai resolver? Isso aí, nada, absolutamente nada. Uma classificação na competição importante, Copa do Brasil,
de Libertadores, de Sul-Americana, de Copa do Mundo de Clubes, rende muito mais do que isso, apenas ganhando um jogo passando de fase. Então, a rigor, o Fluminense está se desfazendo de um dos seus maiores jogadores da história, do melhor jogador que tem nesse momento no elenco, de um jogador absolutamente crucial, fundamental nesse atual grupo, a troco de nada, praticamente nada. Fosse para resolver um grande problema, fosse para reduzir a sua dívida histórica em 20%, em dar uma pancada nos credores do Fluminense, não é. Vai se desfazer, porque quer realizar o sonho do Arias, porque combinou, entre aspas, que iria atender ao pedido dele. Gente, mas isso é profissionalismo. É profissionalismo. Queremos, né, ser gratos ao Arias, vamos tentar ajudar ele, mas ele tem que tentar ajudar o Fluminense também. Me ajuda a te ajudar. Então tem que ser muito bom para o clube, sim, que é o clube que investiu nele, que deu vitrine a ele, que deu oportunidade a ele esse tempo todo e transformou o Arias de um cara... ele deixou de ser um cara anônimo na América do Sul, ou no país dele, né? Talvez fosse conhecido lá, num super cara famoso, numa super celebridade do futebol no continente e agora no mundo. Graças à Copa do Mundo de Clubes. Ele está sendo comprado pelo Wolverhampton graças à Copa do Mundo de Clubes, onde ele vestiu a camisa do Fluminense. Então, né, é via de mão dupla. Ele deu muito ao Fluminense e o Fluminense deu muito a ele. Então, não é que ele não seja grato, eu até acho que ele é grato. Mas seria a hora do Fluminense, e aí leia-se Mário Bittencourt, dizer a ele o seguinte: amigão, a gente vai liberar você, mas tem que ser com uma proposta muito boa. Ah, mas a do Wolverhampton é 15 mil, vamos esperar então a próxima. Vamos esperar a próxima. Tem mais um mês de janela. Tinha mais um mês de janela. Que pressa é essa? Que urgência é essa? Que necessidade é essa de pegar o primeiro cavalo selado que passa? Bota os caras em espera. Ah, mas eles querem que o Arias se apresente logo. Deixa eles quererem. Espera um pouco. Cláudia, senta lá, Cláudia. Segura a onda aí. Ah, então a gente paga muito mais. Então, beleza. Quanto vocês vão pagar? Vou pagar 30, vou pagar 25, vou pagar 35. Ok, a gente conversa. Agora, a primeira proposta, desse jeito, a perder de vista, no carnê. Faltou o Mário querer, além de realizar o sonho do John Arias, querer não desgraçar a vida dos tricolores, dos milhões que ele deveria representar. Está realizando o sonho do Arias e transformando em pesadelo a vida dos tricolores que o colocaram na presidência. Então, gente, qual é a postura hoje? É vaiar o Arias? A meu ver, não. Eu não acho legal vaiar o Arias no jogo contra o Cruzeiro. Eu acho que cada um tem o direito de fazer o que quiser, né? Para mim, torcedor é soberano. Chegar lá e quiser vaiar, 10 mil quererem vaiar o Arias, outros 20 mil não vão vaiar. Tudo bem, tá tudo dentro do contexto. Eu não vaiaria. Tô falando por mim. Qual é a minha opinião? Eu não vaiaria se estivesse na arquibancada do Maracanã hoje. Eu acho que o torcedor do Fluminense deveria ter respeito absoluto pelo Arias. Acho que ele é um cara que entregou tudo que pôde enquanto esteve no clube. Ano passado, quando ficou chateado, claramente, todo mundo soube que ele já queria ter sido transferido, não foi. Ficou chateado, mas continuou entregando tudo, ajudou o Fluminense a se salvar do rebaixamento. Foi muito importante esse ano. E você pode discutir se um cara que é um ídolo realmente genuíno, eterno, com uma ligação extrema com o clube, iria querer sair do Fluminense para o Wolverhampton. Eu entendo que isso aí é uma discussão absolutamente válida, mas eu entendo que ninguém é obrigado a ter essa relação tão umbilical e tão extrema com clube nenhum. Aliás, hoje é muito raro que isso aconteça. Qual é o jogador que você pode me exemplificar que tem essa relação hoje? Qual? Me fala um aí. De qualquer clube, não precisa ser no Fluminense, não. O Gerson acabou de virar as costas para o Flamengo. Já fez isso outras vezes. Né? E é rubro-negro declarado. O Pedro agora vai querer ir embora lá, porque não está jogando. E isso acontece normalmente. Outros jogadores do Fluminense já foram embora. O Nino foi embora. Não pensou duas vezes para ir para a Rússia. Depois de ser campeão da Libertadores. Foi se esconder na Rússia. Não é? O Luiz Henrique, quando teve que sair, saiu. O André, ano passado, quando teve que sair, saiu. Então, primeira coisa, eu não culparia o Arias. Para mim, não muda a minha visão que eu tenho dele. Claro, se ele ficasse e falasse, vou ficar para sempre, ele ia virar um deus no Fluminense. Ele automaticamente será alçado a um dos 3 maiores nomes da história do clube, um dos 5 maiores, seguramente. Eu acho que iria aumentar
Ia subir o patamar onde ele está. Mas, para mim, ele não desce de patamar pelo fato de estar indo embora. Eu entendo, eu compreendo os planos dele, o projeto de vida, o projeto de família dele, e, de novo, não acho que ele seja obrigado a ter uma relação idealizada com o clube que a torcida tem. Gente, quem não vai virar as costas nunca para o clube é você. São os torcedores do Fluminense. Esses aí são Fluminense, faça chuva, faça sol, na segunda divisão, na quinta, na sexta, com dinheiro, sem dinheiro, com presidente ruim como esse agora, com presidente bom, com time ruim, com time bom. Você nunca vai abandonar. Os outros são profissionais. Eles podem criar uma grande relação com o clube, forte, né, idolatria, amor. Sim, acredito que o Aras tem amor ao Fluminense, mas esse amor incondicional só quem tem é o torcedor. Então, para mim, eu acho que o Aras hoje merece reverência, aplausos. Quem não achar que precise ser muito exagerado, também eu vou entender. Eu entendo a cabeça do torcedor, que de certa forma está chateado. Agora, chateado estou eu com mais essa venda ridícula para o tamanho do que representa o Aras, do que representa ele tecnicamente, esportivamente e também simbolicamente na história do clube. É muito pouco, é muito benefício, é muita compreensão que o Fluminense tem com clubes milionários do futebol europeu. Então, se tem alguém que eu vaiaria hoje se estivesse na arquibancada, e talvez isso aconteça também, esse alguém não é o Aras. É quem vendeu, ou melhor, quem doou o Aras, mais uma vez, para o futebol do exterior e deixou o Fluminense a ver navios. Como é que vai ser sem o Aras? Não sei. Mas o clube vai ter que sobreviver e vai sobreviver. O Fluminense já passou por perdas, outras perdas grandes, de nomes importantíssimos, e sempre sobreviveu. Ninguém é maior do que a instituição, e o Fluminense, como grandes clubes, não apenas ele, sobrevive a tudo. É muito maior, no fim das contas, do que o Aras, do que o Fred, do que o Assis, do que o Washington, do que o Conca, do que grandes jogadores. O Fluminense vai sempre sobreviver. É uma pena, eu adoraria que ele continuasse, mas não tem jeito. Agradeçam mais uma vez a quem está fazendo essa benemerência com o pobrezinho do Wolverhampton. Tá bom? Quero saber a opinião de vocês. Bota aqui embaixo. Se inscreve no canal e a gente se vê depois do jogo, na live pós-jogo aqui, depois de Fluminense e Cruzeiro. Jogo difícil, tá, gente? Bem difícil. Vamos ver como é que vai terminar essa história hoje à noite lá. A gente se vê. Larga o like aí, galera. Obrigado, abraço.